Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje vamos falar sobre a Conjuração Baiana. Mas antes, iniciamos aí o segundo bimestre falando sobre essas revoltas. Começamos a falar sobre a Conjuração Mineira e hoje vamos falar sobre a Conjuração Baiana. Antes de tudo, vamos fazer uma pequena revisão sobre as diferenças desses dois movimentos de revoltas que aconteceu aqui no Brasil. Vamos lá então. Bom, alunos, tanto a Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789, e tanto a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, ambas foram movimentos aí de contestação que ocorreram aí no final do período colonial em um contexto de crise no Brasil. Por vezes, alunos, nós chamamos esses movimentos aí de contestação de emancipacionistas. E esta é a primeira grande semelhança. Mas nós temos outras semelhanças desses dois movimentos. Quais são, professor? Ambas esses movimentos aí, eles foram influenciados pelo iluminismo, que nós já estudamos, né, que principalmente aí, né, com o uso da razão, né, eles queriam eliminar aí a ignorância, né, o fanatismo religioso das pessoas, correto? Também contribuiu para esses movimentos aí emancipacionistas a independência dos Estados Unidos, as ideias republicanas. Além disso, há também a questão dos altos impostos cobrados aí pela corte portuguesa aqui no Brasil, né? Cada movimento, à sua maneira, sofria com este problema. No caso aqui que nós estamos analisando, aluno, isso aconteceu em Minas Gerais e na Bahia. Então, esses movimentos foram movimentos que lutavam contra os mandos de Portugal, com aqui no Brasil, ok? Vamos lá então. Entre as diferenças dos dois movimentos, nós podemos observar a orientação dos movimentos. Por exemplo, a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, né, onde praticamente pessoas de classes, de posses, que tomaram frente do movimento. Já a Conjuração Baiana, alunos, tinha um caráter mais popular, um caráter mais, né, de povão, de pessoas, né, mais voltado para o sentimento do povo na época. Se você observar nessa gravura aqui da tela, você vai ver o povão aí na rua, né? Na Bahia falava-se em abolição da escravidão, algo que não era cogitado pelos inconfidentes em Minas, né? Então o que a gente pode observar é que a Conjuração Baiana se preocupava-se mais com o povo, principalmente com a abolição da escravidão, enquanto aqui na Conjuração Mineira se preocupava mais com a questão dos impostos, né? Com o doer no bolso, né, da grande elite. Notamos então desse modo que há muitas aproximações entre esses movimentos, e isso pode ser entendido devido às diversas imposições da coroa portuguesa sobre as colônias, os problemas administrativos e intensa exploração dos colonos. Então, tanto Bahia quanto Minas era bastante explorado pelos colonos portugueses. O povo insatisfeito decidiram se armar e ir buscar os seus direitos, correto? Se você tiver alguma dúvida sobre a Conjuração Mineira, é só voltar no seu slide e procurar pela nossa aula. Você vai entender. Inclusive, você vai precisar aí dessas aulas para que possa fazer as avaliações diagnósticas, ou seja, atividades e provas, ok? Vamos então falar sobre a história da Conjuração Baiana. Alunos, no século XVIII, Salvador perdeu muito com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Era uma cidade politicamente decadente. Também era extorquida com a cobrança abusiva de impostos pela corte portuguesa. Alunos, vamos entender isso aqui. Salvador foi a primeira capital do Brasil, correto? E durante esse período aqui da Conjuração Baiana, nós podemos observar que Salvador ela perdeu muito. Por quê? Porque ela perdeu? Porque ela não estava mais sediando a capital do Brasil. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E ela foi se tornando
uma cidade politicamente decadente. E, além disso, por que Salvador ela foi se tornando uma cidade decadente? Principalmente pela extorsão da cobrança abusiva de impostos pela corte portuguesa. Então, a corte portuguesa, a coroa portuguesa, estava cobrando altos impostos do povo de Salvador. E aí o que aconteceu? A cidade entrou em decadência. Foi por isso que Rio de Janeiro foi escolhida para ser a nova capital do Brasil. Só por uma questão da gente saber mais. Até hoje, alunos, o Brasil teve 3 capitais. A primeira foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro e a terceira e atual Brasília. Para quem não sabe, capital é onde cedia aí, né, o palácio do presidente da República. É onde o presidente da República tem a sua moradia, certo? Vamos então para o nosso próximo slide. Mas não foi só isso que aconteceu para gerar essa conjuração baiana. Além disso, o que aconteceu? Olha só. As revoltas pela independência nas Antilhas queimaram canaviais, encarecendo o preço do açúcar. Em consequência, a cana-de-açúcar ocupou o espaço das terras férteis e faltaram alimento em Salvador e o povo começa a passar fome, né? Então, quando o povo começa a passar fome, quando o povo começa a ter uma crise econômica, eles também se revoltam. E isso aconteceu na cidade de Salvador. Outra questão importante que nós devemos analisar é que também aqui chegaram as malditas ideias francesas. Elas eram debatidas pelas elites mais esclarecidas. Obviamente, a independência dos Estados Unidos influenciou para que acontecesse de fato aí a conjuração baiana. Mas o que de fato contribuiu para ocorrer aí essa conjuração baiana foi a Revolução Francesa, que balançou o mundo desde 1789. Se vocês analisarem, a conjuração mineira que aconteceu lá em Minas Gerais começou em 1789, data da Revolução Francesa, para vocês verem como que bate, ok? E ao longo do seu processo, houve a República Jacobina, de 1792 a 1795, que implantou o sufrágio universal e aboliu a escravidão nas colônias. Então, os baianos começaram a ter como exemplo a Revolução Francesa, porque o povo foi nas ruas, juntamente com a República Jacobina, e começaram a exigir seus direitos. E o que acontece aqui na Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha, né, onde era o principal símbolo aí da força do rei na França, eles colocaram essa prisão abaixo, essa Bastilha abaixo, libertando todos os presos que estavam lá. Em consequência disso, houve a morte do Luís XVI na guilhotina, que era praticamente um poder absolutista ali que estava comandando a França. Então a Revolução Francesa, ela veio como exemplo para as demais revoluções que aconteceram posteriormente. E eu posso dizer com toda sinceridade que a conjuração baiana, ela foi influenciada pela Revolução Francesa, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. Alunos, diante disso, quando a gente fala de conjuração baiana, a gente tem que observar que a denominação conjuração baiana, ela pode também ser conhecida por outros nomes. Se, por exemplo, você ler um livro, assistir uma outra videoaula e aparecer outro nome lá, é a mesma conjuração baiana. Por quê? Porque a conjuração baiana, ela pode ser chamada de revolta dos alfaiates e revolta dos búzios, correto? O que foi essa conjuração baiana? Ela também conhecida como revolta dos alfaiates. Ela foi uma revolta social de caráter popular ocorrida na Bahia em 1798, tá bom? Então ela teve uma importante influência dos ideais da Revolução Francesa, conforme eu já falei para vocês, além de ser emancipacionista. O que quer dizer emancipacionista? Eles queriam emancipar-se de Portugal, eles não queriam mais pertencer a Portugal, né? Defendeu importantes mudanças sociais e políticas na sociedade. Então o que a gente pode observar
é que foi uma revolta social de caráter popular. Então, quando eu falo revolta social e caráter popular, eu estou falando de gente, de pessoas, mais a população humilde que se revoltou contra a coroa portuguesa, ok? Mas, professor, qual foi as causas que aconteceu aí essa conjuração baiana? Bom, gente, a insatisfação popular com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais dos alimentos, além disso, reclamava da carência de determinados alimentos. Alunos, o principal motivo que gerou a revolta da conjuração baiana foi a insatisfação popular, porque o preço dos alimentos estavam cobrando muito, estavam aumentando muito, né? Houve então nesse período aqui, gente, uma grande crise econômica. E além dessa crise econômica que aumentou muito o preço aí de determinados alimentos, houve também aí uma forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil. Portugal estava dominando demais o Brasil. Portugal estava praticamente mandando no Brasil. E o que a gente pode observar aqui é que o Brasil ainda não estava independente. O Brasil só foi independente em 1822. Nós estamos no ano de 1798. Então, o ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Então, eles estavam lutando pela independência do Brasil. Por que lutando pela independência do Brasil? Porque eles não estavam aguentando mais o domínio de Portugal sobre nós brasileiros. Então, um aspecto importante aqui da conjuração baiana foi o ideal da independência do nosso país. Ok? Vamos então aqui ao Você Sabia? A conjuração baiana é também chamada de revolta dos alfaiates, porque eu já falei isso. Por quê? Porque muitos desses profissionais participaram do movimento, né? Alfaiates, alunos, são pessoas que fabricam roupas, né? Que fazem roupas, certo? Então, a maioria desses alfaiates participaram do movimento, porque foi uma revolta popular, por isso que também ficou chamada de revolta dos alfaiates, ok? Vamos então ao nosso próximo slide. Esse movimento, só para vocês, só para a gente poder entender melhor, ele deu início lá na Praça da Piedade, lá em Salvador, conforme mostra a nossa foto aqui do meu lado direito, ok? Vamos lá então. Alunos, olha só, vamos ao nosso próximo slide. Como que começou a revolta? Essa revolta, ela foi inspirada, conforme eu já falei, né, a conjuração baiana, ela foi inspirada nos ideais da Revolução Francesa. Então, eu posso dizer que o desenrolar da revolta aconteceu assim. Eles foram inspirados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que corriam lá na França. Os conjurados baianos redigiram diversos panfletos, espalhados pelas portas das igrejas, nos muros da cidade e em diversos outros lugares públicos. Os panfletos, alunos, faziam propaganda do movimento e chamavam o povo a participar. Então, eles divulgavam, né, os conjurados baianos, os líderes dos movimentos aí da conjuração baiana, eles fizeram aí panfletos para o povo se revoltar contra o governo de Portugal, contra o rei de Portugal. E esse panfleto, conforme vocês estão vendo aí, diz o seguinte, olha só: animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade e tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Então, gente, eles estavam procurando que a igualdade, eles estavam procurando que a liberdade. Eles foram inspirados na revolta, na Revolução Francesa. Eles espalharam esse bilhetinho, alunos, esse panfletinho em todos os lugares de Salvador, lá na Bahia, para convidar o povo para participar dessa revolta. Olha para vocês verem que importância tem essa conjuração baiana para nós brasileiros, porque ela também ajudou o Brasil a ficar independente de Portugal, ok? Vamos então ao nosso próximo slide. Os fatores externos, gente, o que contribuiu, né? Nós vimos aí os fatores internos, que foram principalmente a falta de alimentos, que foi praticamente a insatisfação do povo contra
o governo português, mas os fatores externos contribuíram também, né? O que são esses fatores externos? Aquilo fora, que acontecia fora de Salvador da Bahia, né? Então vamos lá, os fatores externos, a influência do iluminismo, da Revolução Francesa e da independência do Haiti e livre comércio com o exterior, né? Então, os fatores externos que contribuíram para acontecer de fato a Conjuração Baiana, primeiramente foi a influência do iluminismo, né? Nós vimos aí que o iluminismo foi um movimento bastante importante para, né, todos nós. O que a gente pode observar aqui é que o iluminismo ele veio, na verdade, para que o povo entendesse que era um movimento cultural, né, que desenvolveu em vários países da Europa no século 17 e 18. Principalmente foi um movimento intelectual, onde usava-se a razão para saber o certo e o errado, né? E esse movimento iluminismo influenciou a Revolução Francesa e demais outras revoluções que aconteceram posteriormente, ok? Então, lembra na aula do professor falar para vocês que o iluminismo contribuiu para que acontecesse outras revoluções, porque o povo começou a pensar, o povo começou a entender que eles tinham um grande poder nas mãos, e isso aconteceu de fato, ok? Foi por isso que aconteceu Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. Olha só, olha o contexto histórico. Em 12 de agosto de 1798, a cidade amanheceu repleta de boletim revolucionário que anunciava a eclosão da revolta. Logo em seguida, os rebeldes foram presos, julgados e condenados em menos de um ano. Aqui está o panfleto, né, que eu li para vocês. Aqui, Animai-vos, povo baianense, né? Povo baianense, gente, é o povo da Bahia, tá? Então, a revolta começou praticamente aqui. E o que a gente pode observar, alunos, é que o contexto dessa revolta aqui era justamente por causa da situação econômica que o povo baiano passava naquele momento e principalmente a insatisfação deles com o rei de Portugal, porque o rei de Portugal estava interferindo demais aqui no Brasil. Por isso que o movimento buscava o quê? A independência do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então ao nosso próximo slide. Mais uma vez, aqui está o trecho de um dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam pelas ruas de Salvador na época da Conjuração Baiana. Eu vou ler novamente para vocês. Preste atenção comigo. Animai-vos, povo baiense, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, o dia em que seremos todos iguais. É forte, né, alunos, essa mensagem, né? O que a gente observa aqui é que o povo baiense, o povo da Bahia queria realmente ficar livres. O povo da Bahia queria realmente, né, liberdade, queria igualdade. E o que nós vimos durante a Revolução Francesa era isso. O povo queria liberdade, o povo queria fraternidade, o povo queria igualdade. E aqui na Bahia não foi diferente, ok? Aconteceu da mesma forma. Vamos então ao nosso próximo slide. Olha só. Os fatores internos, conforme eu já falei para vocês, que ocorreu aí a Conjuração Baiana, foi a decadência econômica, a crise de abastecimento, né, baixos salários e opressão fiscal e escravidão. Então, além disso tudo, além da decadência econômica, além da falta de alimentos, além aí, né, da crise econômica, estava aí a opressão fiscal e escravidão. Opressão fiscal por quê? Alta cobrança de impostos. Mesmo o povo não tendo condições de pagar, o governo português cobrava, gente. E muita escravidão também. O povo estavam sendo escravizados. Então isso aconteceu aí de fato com que o povo ficasse realmente revoltado. Ok? Vamos então ao próximo slide. As lideranças aí do movimento, a gente pode ter quem praticamente comandou aí
a Conjuração Baiana, as lideranças foram os artesãos, né, que eram os alfaiates e sapateiros da época. Quem mais liderou esse movimento? Soldados, os negros e alguns membros das camadas intermediárias das sociedades ligadas à maçonaria, né? Então, o que a gente pode observar aqui é que essas pessoas foram praticamente os responsáveis para que de fato acontecesse aí a Conjuração Baiana. Vamos lá então. Os objetivos da revolta, além da emancipação política, o que eles pretendiam aqui? Eles pretendiam implantar uma república democrática, aumentar salários, abolir a escravidão e promover a igualdade social e racial. Na verdade, eles queriam fazer praticamente aí uma mudança na estrutura, né? Primeiramente, eles pretendiam implantar uma república democrática, porque o Brasil, neste período aqui, como era dependente de Portugal, nós éramos praticamente uma colônia de Portugal. Nós não tínhamos voz, nós não tínhamos vez, né? A partir do momento que implantasse uma república aqui, nós teríamos o nosso governante e nós teríamos leis para seguir, né? Além disso, os conjurados queriam também aumentar o salário do povo, abolir a escravidão, que era muito na época, e promover a igualdade social e racial entre todos, ou seja, é a liberdade, a fraternidade e a igualdade, inspirados na Revolução Francesa. Vamos então ao próximo slide. O que os rebeldes queriam, alunos? O que os conjurados queriam? Os grandes líderes do movimento queriam? A independência, o fim da colonização, porque nós estávamos sendo explorados por Portugal. Eles queriam também um regime republicano. Eles queriam instalar aqui no Brasil uma república, onde nós teríamos o nosso próprio governante, onde nós poderíamos votar e escolher os nossos representantes. Eles queriam também a igualdade de cor, que não existisse mais a discriminação racial, ou seja, brancos e negros, todos fossem igual, né? Eles queriam também um fim da escravidão, que acabasse com a escravidão no país naquela época, porque a escravidão aqui estava muito neste período. Lembrando que nós estamos em 1798, a abolição da escravatura só aconteceu em 1888, bem mais tarde depois, né? Que foi um documento assinado pela princesa Isabel, que foi conhecido como Lei Áurea, né? Mas, gente, o que vocês têm que entender aqui é que o movimento, eles começaram desde cedo a lutar pelos seus direitos, inclusive o fim da escravidão, que de fato aconteceu, né? E os rebeldes também queriam a liberdade de comércio, de poder vender o que eles realmente liberdade de vender o que eles realmente quisessem, porque naquela época determinados produtos você não poderia vender, né? Era mais a classe elitizada que poderia vender mais mercadorias, né? Enquanto a população mais pobre ficava mais no campo trabalhando, né? Ok. E eles não queriam o quê? Os rebeldes não queriam o poder da Igreja Católica e pretendiam criar uma igreja da Bahia. Então a gente pode observar que a Igreja Católica, ela mandava demais nesse período também, né? Ela tinha uma imposição da igreja sobre essas pessoas, inclusive pagamentos de dízimos e etc. Então, o que os rebeldes não queriam é que a Igreja Católica tivesse ainda poder sobre eles. Então, inclusive, eles pensaram criar até uma igreja na Bahia para que eles não dependessem do catolicismo, tá bom? O que a gente observa aqui, do meu lado direito, é um livro que mostra a Conjuração Baiana e seus objetivos, ok? Do Luiz Henrique Dias Tavares, ok? É um livro que é muito importante para aumentar o nosso conhecimento. Vamos então ao nosso próximo slide. Alunos, a atuação da sociedade secreta Cavaleiros da Luz, que foi responsável pela organização do movimento e pela panfletagem nas ruas de Salvador, que é conhecido pela maçonaria, né, gente? Muitos não entendem realmente o que significa esse movimento, mas o que a gente sabe
da maçonaria é o seguinte: ela consiste em uma organização fraterna que remonta a umas fraternidades locais, né? E que o objetivo é que todos praticamente que todos possam ajudar uns aos outros. A fraternidade é o lema principal desse movimento da maçonaria, tá? Nós não vamos adentrar aqui no que de fato seria, porque é um assunto bastante polêmico, mas o que a gente entende é que esse movimento aqui, chamado de Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz, eles foram responsáveis aí pela panfletagem nas ruas de Salvador, convocando o povo a lutar pelos seus direitos. Um dos objetivos principais da maçonaria é a luta pela fraternidade, segundo os historiadores. Ok? Vamos então ao nosso próximo slide. Inicialmente, ela também foi uma revolta das elites, né? E o que a gente pode dizer é que o Cipriano Barata, né, ele fazia parte da elite da época, juntamente com o povo, né? Então iniciou-se com uma revolta só de elites. Ela começou praticamente da mesma maneira que a Conjuração Mineira começou, mas depois foi aderindo participação popular, certo? Atenção, Cavaleiros da Luz era uma sociedade secreta, aparentemente eles eram da maçonaria. Maçonaria foi o que eu expliquei para vocês no slide passado, né? No anterior que nós vimos, que eles buscavam inclusive o que? A união, a fraternidade de todos. Gradativamente a revolta foi ampliando a participação da gente do povo, dos pretos e dos mulatos, o que ele tornaria um movimento de cunho popular. Foi por isso que ele é chamado de movimento popular, porque a maior parte das pessoas que participavam do movimento era pobres, ok? Começou sim com uma revolta das elites, mas depois foi aderindo à participação do povo, né, da sociedade em geral. Alunos, espero que vocês estejam entendendo o que foi a Conjuração Baiana. É um assunto muito importante, né? Inclusive é cobrado em vestibulares, em Enem. É importante você compreender o que o professor está falando, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar. Vamos ao próximo slide. Bom, gente, devido a uma série de crises, foi fundada em Salvador a Academia dos Renascidos. O que seria essa Academia dos Renascidos? Foi uma associação literária que discutia os ideais do iluminismo e os problemas sociais que afetavam a população, né? Então é tipo uma organização, uma reunião, né, onde eles praticamente se reuniam para discutir os problemas do povo, os problemas sociais ali do povo. E diante da maneira que o povo falava os problemas que tinham, eles iriam tentar resolver, né? Essas primeiras reuniões aconteceram em 1790 e o seu principal líder foi Cipriano Barata. As denúncias, a devassa, as sentenças e execuções. O que foi isso, né? O delator do movimento foi o ferreiro José da Veiga. Eles foram abertos mais de 30 processos e ao final houve 4 execuções. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino, né? Então, esses delatores do movimento, inclusive eles denunciaram para a coroa portuguesa quem eram os líderes desse movimento, da Conjuração Baiana. Eles, fazendo delação premiada, né, que a gente diz, eles teriam as suas penas aí perdoadas, né? Então eles seriam perdoados pela coroa portuguesa se eles falassem quem de fato estava à frente do movimento de revolta contra a coroa portuguesa, no caso a Conjuração Baiana. Então, quem delatou todos esses líderes do movimento Conjuração Baiana foi o ferreiro José da Veiga, né? Delatou aí esses nomes que eu acabei de falar para vocês. Outra questão importante é o seguinte, olha só, como que foi a repressão do movimento? A repressão do movimento, gente, foi aquele momento que eles foram encurralados, né? O movimento em si, bastante popular,
Como que aconteceu aí a repressão ao movimento? Uma terrível repressão tomou conta da cidade de Salvador. A repressão ao movimento foi das mais violentas. Como violentas? Houve aí a execução de 4 revolucionários baianos enforcados na Praça da Piedade, que é a principal praça de Salvador. Esse fato permanece na memória da população. O busto dos 4 heróis que morreram pela independência e construção de uma sociedade igualitária e sem escravidão, né? O que a gente observa é que lá em Salvador tem a homenagem aí desses 4 heróis que morreram pela independência e construção de uma sociedade igualitária e sem escravidão. Inclusive, o busto deles estão na Praça da Piedade, lá em Salvador. Em 8 de novembro de 1799, 4 conjurados foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade. Durante uma semana, seus corpos ficaram expostos na cidade, né? Quem foram eles, né? Foram João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz das Virgens. Então, eles foram enforcados em 8 de novembro de 1799. Atenção! Conjuração mineira e baiana evidenciaram a crise do sistema colonial e a proximidade do momento da independência. Então, ambas as crises, ambas as revoltas buscavam o quê? A independência do Brasil. Okay? Na foto vocês podem observar os populares aí na Praça, né, da Piedade lá em Salvador. Vocês podem observar as setinhas aí com os nomes, né, dos conjurados que foram enforcados. Inclusive aparecem eles enforcados aí, ok? Eles morreram, alunos, lutando por um Brasil melhor. Eles lutaram, alunos, para acabar com a escravidão no Brasil. Eles morreram, alunos, para que pudesse ter no Brasil, principalmente na Bahia, liberdade, igualdade e fraternidade. Nós temos aí, né, a biografia deles agora. O Luiz Gonzaga das Virgens, gente, a biografia, gente, é um pouquinho da história deles, bem resumido. O Luiz Gonzaga das Virgens, ele nasceu na cidade de Salvador em 1762. Ele era filho do alfaiate Joaquim da Costa Rubim e de Rita Gomes da Veiga. Ele era solteiro, foi preso em 24 de agosto de 1798. Ele foi julgado pelo Tribunal da Relação em 5 de novembro de 1799 e, então, conforme a gente viu, foi condenado à morte, né? Ele foi enforcado e esquartejado na Praça da Piedade em 8 de novembro de 1799, aos 36 anos, conforme a gente viu no slide anterior. O Lucas Dantas, ele era soldado do regimento da artilharia, era filho do homem branco Domingos da Costa e de Vicença Maria. Lucas Dantas resistiu bravamente à prisão, foi gravemente ferido na testa, um corte de mais de 3 polegadas. A cicatrização dos ferimentos demorou pelo menos 3 meses para se completar. Lucas Dantas de Amorim Torres foi preso no dia 9 de setembro, um domingo, na fazenda Topó, do Nambi, sertão de Água Fria. Morreu na forca. Além disso, deveria ter a cabeça e as mãos cortadas e expostas no local da execução. A sentença foi confirmada no dia 7 de novembro. O João de Deus, ele nasceu em Salvador, filho da mulata alforriada e português, né? Então, casou-se cedo, tornando-se pai de 5 filhos. É preso em 1798, condenado à morte e enforcado. O seu corpo é repartido em pedaços e expostos em praça pública, lá na Praça da Piedade, em Salvador. O Manuel Faustino, ele nasceu em Salvador, filho de uma escrava liberta. O seu pai é oficialmente desconhecido. Ele foi julgado e condenado à morte. É enforcado na Praça da Piedade, juntamente com os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e também o alfaiate João de Deus Nascimento, que a gente já viu.
Antes da punição desses homens, mandaram construir uma nova forca, sendo que a anterior, num certo dia, amanheceu incendiada, porque o povo não estava, praticamente o povo se revoltou contra essas mortes, né? Então amarraram-nos pés, mãos e tronco num palanque e assim foram carregados para morrer na forca nova, uma forca que foi feita exclusivamente para este fim. Para quem não sabe, alunos, antigamente era muito comum a morte na forca. Era uma das mortes mais cruéis que existia. Gente, a influência da Conjuração Baiana. A revolta dos alfaiates, como vimos, ou Conjuração Baiana, foi fortemente influenciada pela fase popular da Revolução Francesa e seus importantes avanços sociais em benefício das camadas populares, como o ensino gratuito e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Essas conquistas, principalmente essa última, influenciaram outros movimentos de independência na América Latina, conforme eu já falei para vocês, né? A Revolução Francesa, ela influenciou várias revoluções de caráter popular, porque o povo começou a entender que eles tinham direitos, e esses direitos os fizeram a pegarem armas e lutar por eles. Diferenças aí entre Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Agora a gente vai falar sobre essas duas diferenças. Preste atenção para vocês analisarem. Gente, olha só. A Inconfidência Mineira, quando que aconteceu? Em 1789. A Conjuração Baiana aconteceu em 1798. Onde aconteceu a Inconfidência Mineira? Em Vila Rica, Minas Gerais. E onde aconteceu a Conjuração Baiana? Na Bahia, em Salvador. Quem que eram os responsáveis aí pela Inconfidência Mineira? Os proprietários rurais, os intelectuais, os militares e clérigos contra o governo português. E quem influenciou a Conjuração Baiana? Os escravos, alfaiates e soldados, em geral população negra e pobre, movimento popular. Ok? Por que aconteceu a Inconfidência Mineira? Revolta da elite de Vila Rica contra o domínio português e sua operação tributária que retraía a condição econômica da capitania. Ou seja, conforme eu já expliquei, é praticamente uma revolta contra o domínio português na opressão tributária. O que é opressão tributária? Na cobrança forçada de impostos. E esses impostos nós vimos que chama-se derrama. Se você não tivesse condição de pagar, né, o imposto, o governo português dava ordem aos soldados de entrar na sua casa e pegar o que você tinha de mais valor, até dar um montante do valor que você estava devendo para a coroa portuguesa. Então eles entravam na sua casa e forçavam você a dar o bem que você tinha para poder recompensar aí na dívida que você tinha com o governo português, no caso o imposto, tá bom? E o porquê que aconteceu a Conjuração Baiana? Reivindicação contra o alto custo de vida em Salvador, falta de alimentos e desigualdade social. Gente, dá para entender bem aqui, né, nessa classificação que eu fiz aqui para vocês. Como que ocorreu a Inconfidência Mineira? O movimento armado, né, deveria eclodir no dia da implantação da nova derrama, da nova cobrança de imposto. Porém, esta não aconteceu devido à denúncia de 3 conspiradores. O movimento era frágil por não ter uma boa estrutura militar, bélica e a falta de apoio popular. Tá? Então, o que a gente observa é que na Inconfidência Mineira o movimento foi bem tímido, né? Por não ter, acredito eu, uma grande participação do povo, que é o povo que faz o movimento, né? Era mais elitilista, né? Era eliticista, né? A Conjuração Baiana, como aconteceu? Conspiradores espalharam pela cidade cartazes que anunciavam o movimento. Houve repressão imediata, decretando a devassa, ou seja, decretando aí, né, praticamente aí que os conjurados baianos fizessem praticamente aí o que? O espalhamento aí, praticamente aí dos ideais que eles queriam, que era o quê? Que eram a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
As influências externas da Inconfidência Mineira. O que aconteceu? Quais os objetivos? Em que eles influenciaram? As ideias iluministas e revolucionárias europeias, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos. Enquanto a Conjuração Baiana, eles tiveram como influência os ideais da igualdade, independência e da Revolução Francesa. Tá? As propostas revolucionárias da Inconfidência Mineira é a separação política de Brasil e Portugal, a adoção do sistema republicano, transformação de São João del Rei em uma nova capital do país, apoio à industrialização, obrigatoriedade ao serviço militar e criação de uma universidade em Vila Rica. Essas são as propostas revolucionárias do movimento Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Quais são as propostas revolucionárias da Conjuração Baiana? As principais propostas eram a igualdade social e racial, independência do Brasil, o fim da escravidão e a proclamação da República. Então, a Conjuração Baiana lutava para que acontecesse isso. E as consequências da Inconfidência Mineira: prisão e exílio dos envolvidos, enforcamento e esquartejamento de Tiradentes, que foi o principal líder do movimento. E qual foi as consequências da Conjuração Baiana? Prisão e enforcamento dos principais envolvidos, que nós acabamos de ver. Ok? Então essas são as principais diferenças da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. O que a gente pode analisar aqui é que esse movimento ele foi muito importante para todos nós brasileiros, né? O que a gente viu nesses slides, é que a situação em Salvador na última década do século XVIII era muito grave, né? A crise econômica associada à exploração mercantilista colonial aumentava a insatisfação do povo e a elite reclamava de suas dificuldades. A antiga opulência era coisa do passado. Apesar do renascimento agrícola que atingia a capitania ocorrido no final do século, a recuperação não era satisfatória. A maior parte da população vivia na miséria, alunos, e o que agravava ainda mais a insatisfação popular. E essas insatisfações eram formadas por brancos, por pobres, por marginalizados, por negros, alforriados e escravos. A vida dessas pessoas, alunos, era um verdadeiro martírio, era vida difícil. Para as pessoas livres não havia trabalho suficiente, havia falta de trabalho para o povo. Havendo falta de trabalho para o povo, eles não tinham o que comer. Havia também dificuldade em se obter os meios de subsistência, indiferente à situação de penúria. A administração colonial impunha novos impostos, e o espírito de revolta pairava-se no ar. É por isso que o povo começou a se revoltar contra a colônia. E o que a gente pode dizer, alunos, é que na cidade, apesar de toda a censura e fiscalização, os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, lema que foi da Revolução Francesa, iniciada 10 anos antes, era intensamente debatido. Tá? E o que a gente pode dizer também é que em 1797 foi fundada a loja maçônica lá em Salvador, chamada de os Cavaleiros da Luz, congregando pessoas da elite senhorial e intelectual de Salvador. Provavelmente dela faziam parte o Cipriano Barata, José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu. E o que a gente pode dizer é que no decorrer aí desse movimento chamado de Conjuração Baiana, conforme a gente já viu, é que no dia 12 de agosto de 1798 haviam panfletos aí afixados nos postes e nas portas das igrejas de Salvador, conclamando o povo à revolução. Eles tornavam público os principais ideais e objetivos do movimento. Os conjurados pretendiam, alunos, implantar uma república baianense, com base nos princípios da Revolução Francesa, que era igualdade, liberdade e fraternidade.